A culpa é do idiota aqui, que correu de novo atrás de você, depois de 30 anos. E Benedita enfrenta Sara. Uma pessoa foi despedida por sua causa. Isso é grave. Você é uma falsa! Tem ciúme de mim, quer roubar o meu irmão! Eu te odeio! 8 da noite na TV Brasil. Olá, boa tarde. Novos casos suspeitos de contaminação por metanol são identificados e o governo federal anuncia ações de saúde pública e de combate à adulteração de bebidas alcoólicas. Maíra Heinen. A Anvisa já acionou agências internacionais para importar com urgência o Fomepizol. O antídoto é usado em pacientes com suspeita de intoxicação. Este ano devem ser registrados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama, o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil. Cláudia Boiunga. A maior taxa de incidência por região está no Sudeste. 24 horas depois de serem capturados por Israel, integrantes da flotilha que tentava levar ajuda humanitária para Gaza seguem incomunicáveis. Kelly Oliveira. Foram 2 tentativas de contato. A expectativa é que hoje diplomatas consigam falar com os brasileiros. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ironiza as acusações sobre o suposto envio de drones para países da Europa. Num tom de ironia e ameaça, ele afirmou que não vai mais mandar drones para a Dinamarca. O Senado dos Estados Unidos deve votar hoje o projeto orçamentário. A medida é fundamental para acabar com a paralisação dos serviços públicos e de atividades do governo. Fique com a gente, fique bem informado agora. A gente abre essa edição falando sobre o crescente número de casos de intoxicação por metanol. Até agora, o Ministério da Saúde recebeu quase 60 notificações de casos suspeitos. Uma morte foi confirmada e outras 7 estão sendo investigadas. Diante desse cenário, uma das prioridades do governo é comprar com urgência doses do medicamento Fomepizol. Ele é indicado como um antídoto para ser usado em pacientes com suspeita de intoxicação. A repórter Maíra Heinen explica pra gente como é que o governo pretende conseguir essas doses. Boa tarde, Maíra. Flávia, boa tarde a todos. O Fomepizol, a busca pelo Fomepizol é uma das prioridades. A Anvisa já consultou órgãos de 10 países para conseguir verificar a disponibilidade desse medicamento e importar aí com urgência. Além disso, busca também os fabricantes internacionais com disponibilidade imediata. A ideia é garantir o atendimento mais rápido. E, Flávia, outros órgãos também estão se mobilizando em relação a esse assunto. O Ministério da Justiça, por exemplo, colocou à disposição a estrutura da Polícia Federal, à disposição das polícias científicas para identificar o chamado DNA do metanol. E a PF vai fazer ainda o transporte de amostras de bebidas suspeitas até os laboratórios de referência. O Ministério Público Federal também já abriu investigação para apurar aí o surto de intoxicação que está aparecendo em todo o país. Aqui no Distrito Federal, ontem à noite, a Polícia Militar realizou uma fiscalização e prendeu um suspeito de adulterar bebidas alcoólicas. Foram encontrados no local da prisão garrafas vazias, tampas e selos. O suspeito relatou que misturava substâncias de baixo custo a bebidas de marcas conhecidas e revendia cada garrafa aí por aproximadamente R$30. Aqui no DF temos até o momento um caso, que é o do rapper Hungria. Ele continua internado e passa por hemodiálise. E, Flávia, o ministro da Saúde voltou a falar, recomendar que a população não beba destilados de origem suspeita ou desconhecida. Vamos ver. Na condição de ministro da Saúde, mas também como médico, essa recomendação eu tenho feito a todas as pessoas que evite, nesse momento, ingerir
um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele. Nós não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas, não estamos falando de um produto da cesta básica, nós estamos falando de um produto que é seu objeto de lazer. Então, nada, não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo desses destilados, sobretudo os incolores, que é onde se detectou a presença nesse momento, se você não tiver absoluta certeza de onde vem. Uma atitude muito irresponsável dessas pessoas que adulteram bebidas, causando aí a morte de muitas pessoas e que deve ser punida com rigor. Ainda sobre os casos de intoxicação por metanol, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a proposta que torna crime hediondo a adulteração de alimentos ou bebidas com substâncias que podem causar risco à vida ou ameaça grave à saúde. Com a aprovação, a proposta vai ser analisada diretamente pelo plenário, sem passar por comissões. A expectativa é que o relator da proposta seja escolhido no fim de semana. O crime hediondo é inafiançável. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Ainda nesta edição, voltamos com outras informações sobre os casos de intoxicação por metanol. Vamos mostrar também como os estados estão agindo para tratar dos doentes e para apreender bebidas alcoólicas adulteradas. O câncer de mama, tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, deve ter mais de 73 mil novos casos este ano. Os dados fazem parte de um levantamento do Instituto Nacional de Câncer, divulgados hoje como parte da campanha do Outubro Rosa. A repórter Cláudia Boiunga acompanhou o evento e chega agora com as informações. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. O relatório aponta o Sudeste como a região com a maior taxa de incidência de câncer de mama. Seriam 41 casos por 100 mil mulheres. O estado com a maior taxa de incidência é Santa Catarina, 74 casos por 100 mil mulheres. Quando consideramos as mortes, em 2023 o Brasil registrou mais de 20 mil mortes em decorrência do câncer de mama. Os registros mais elevados de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste. As taxas de mortalidade por câncer de mama são mais elevadas entre as mulheres de idade mais avançada. Porém, a mortalidade proporcional é maior no grupo de 50 a 69 anos. O relatório observou uma diminuição no percentual de óbitos na faixa etária entre 40 e 49 anos, o que é uma boa notícia. Ao longo do ano passado, o SUS realizou quase 4,5 milhões de mamografias, dos quais 4 milhões foram exames de rastreamento e 1 milhão delas feitas em mulheres fora da faixa etária recomendada para esse tipo de procedimento. Segundo a coordenadora do estudo, o relatório é fundamental para melhorar políticas públicas, tanto de diagnóstico precoce do câncer de mama, como de tratamento. Eu volto com você, Flávia. Obrigada, Cláudia. Lembrando aí que em setembro o Ministério da Saúde passou a aceitar mamografias pelo SUS para mulheres a partir de 40 anos. O Ministério da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, disse ontem que ficou sabendo dos descontos associativos irregulares a aposentados e pensionistas em março do ano passado. Em depoimento à CPMI do INSS no Congresso, ele respondeu acusações de que teria demorado para tomar providências. O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, questionou sobre a demora da Controladoria Geral da União em fiscalizar e agir em relação ao esquema de fraudes envolvendo os descontos de aposentados e pensionistas. Em 2023 já havia comunicação, inclusive, do Tribunal de Contas à CGU. O que é que a CGU poderia ter feito? Uma medida cautelar para suspender esses ACTs. Nós teríamos economizado aí 1,5 bilhão, 2 bilhões em desvio. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, disse que tomou conhecimento dos descontos em março de 2024, que as investigações estavam sob sigilo e que a situação foi tratada de forma interna pela CGU e dentro do processo de auditoria.
Há um caminho a ser feito quando se fala de investigação e de auditoria. Auditoria, investigação, operação com a Polícia Federal, se for o caso, abertura de processos e cautelares. Eu preciso abrir os processos administrativos para fazer o pedido de cautelar. Foi isso que foi feito. Nós investigamos junto com a Polícia Federal e fizemos auditoria durante 1 ano. Vinícius de Carvalho também afirmou que desde o governo anterior de Jair Bolsonaro, em 2019, já havia por parte das equipes técnicas da CGU preocupações sobre os descontos, já que denúncias tinham sido apresentadas ao órgão anteriormente. O Brasil registrou quase 7 milhões de tentativas de golpes bancários no primeiro semestre deste ano. Os dados são da Serasa Experian e representam um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho foram 6 milhões e 700 mil tentativas de fraude, ou seja, uma tentativa a cada 2 segundos. O setor bancário é o principal alvo dos golpistas, concentrando mais da metade dos casos. Os criminosos buscam invadir contas bancárias, obter dados de cartões de clientes ou contratar empréstimos em nome de terceiros. E, para isso, utilizam até ferramentas de inteligência artificial capazes de burlar sistemas automatizados de atendimento. O estado de São Paulo liderou o ranking das tentativas de golpes, com 1.900.000 casos, 3 vezes mais do que o segundo colocado, o Rio de Janeiro, com 650 mil. Um caminhão-tanque carregado com mais de 40 mil litros de etanol capotou e pegou fogo nesta madrugada na rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí, no Rio de Janeiro. O motorista foi socorrido e está em estado grave. O tombamento do veículo causou derramamento de combustível, o que provocou focos de incêndio na vegetação às margens da via. O fogo foi controlado e equipes permanecem no local para evitar o retorno das chamas. O trecho sentido Rio da Serra das Araras segue bloqueado. O fluxo de veículos ocorre pela pista de subida no sistema de mão dupla. Daqui a pouco, as últimas informações sobre os casos de intoxicação por metanol. Uma pesquisa comprova a relação direta das mudanças climáticas com a mortalidade infantil. No noticiário internacional, vamos falar das últimas notícias sobre a flotilha humanitária interceptada pelo governo israelense. Nos Estados Unidos, o Congresso deve votar hoje uma proposta de orçamento para acabar com o impasse que paralisou o governo. A gente volta já. Hoje, no Brasil visto de cima, o interior do Amazonas. 1/5 de toda a água doce do planeta flui dessa região. Aqui tudo é grandioso. 6 da tarde na TV Brasil. A importância de dizer sim à doação de órgãos é dar seguimento à vida. É a chance da vida continuar. E é um ato de grande generosidade dessa família, naquele momento de grande sofrimento, ainda pensar no próximo. As famílias doadoras, gratidão. Aos pacientes transplantados, pela confiança deles, pelo que a gente faz por eles. Se você quer ser um doador de órgãos, converse com a sua família. Só ela pode autorizar esse gesto. E eu garanto, alguém vai agradecer por toda a vida. Médicos, farmacêuticos, dentistas, médicos veterinários. O Serviço Militar tem uma nova missão para vocês. Apresente-se no quartel mais próximo de agosto a novembro e seja um oficial de saúde das Forças Armadas. Prepare-se para expandir seus horizontes e adquirir novos conhecimentos. Cumpra sua nova missão. Apresente-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. O álbum Casa Ramil mostra a essência dos encontros dessa família de artistas gaúchos. Os irmãos Cleiton, Cledir e Vitor, com mais de 50 anos de estrada musical, sobem ao palco acompanhados da segunda geração de músicos da família. Pega leve, deu pra ti.
Baixa astral. Vou pra Porto Alegre. Sábado no Cena Musical, meia-noite. Voltamos a falar sobre os casos de intoxicação por metanol. O governo de São Paulo vai distribuir 2.000 novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes em centros de referência estaduais. São 11 casos confirmados no estado e mais de 40 suspeitos. Ao vivo, da capital paulista, o repórter Dimas Soldi traz as últimas informações. Boa tarde, Dimas. Oi, Flávia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Até agora foram interditados na Grande São Paulo 9 estabelecimentos comerciais, entre bares, adegas e distribuidoras de bebidas. No estado, o número de prisões por falsificação de bebidas também subiu para 24 neste ano. Ontem, 2 mulheres foram presas no interior do estado com 162 garrafas de uísque falsificado. Durante toda essa semana, mais de 1.000 garrafas com bebidas foram apreendidas e serão analisadas. Até o momento, são 6 mortes. Uma dessas mortes já confirmada para metanol aqui no estado de São Paulo. Com relação ao número de casos, ontem nós falamos aqui que eram 37 casos e agora esse número já subiu para 52. Com esse aumento no número de casos, aumentou também o número de municípios envolvidos. São Paulo e São Bernardo do Campo respondem pela maior parte dos casos, mas já há casos também no litoral, em Santos e São Vicente, também em Guarulhos, na Grande São Paulo, e no interior, nos municípios de Barrinha e Limeira. Mais cedo, nós conversamos com 2 médicos que estão na linha de frente do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. Nesse momento, eles estão com 4 pacientes em estado grave e eles disseram que o mais importante é buscar atendimento médico o mais rápido possível. Vamos ver. Inicialmente, fica a impressão para quem ingeriu bebida alcoólica que é um quadro comum de ressaca, né? E na verdade, os sintomas são mais importantes, né? Uma cefaleia, uma dor de cabeça mais prolongada, uma alteração neurológica muito importante. Depois de 6 a 10 horas é que começam a ter uns sintomas um pouco diferentes que talvez a gente tenha que ficar mais alerta, principalmente os gastrointestinais. E aí, depois de 12 horas, que aí sim, os sintomas neurológicos que já deveriam ser cessados numa embriaguez, eles se permanecem, até pioram. O problema é que a gente não pegou esses pacientes com 12 horas, nós pegamos esses pacientes depois de 36 horas, né? E aí sim, aí as lesões no sistema nervoso central já estavam instauradas. O governo do Rio de Janeiro lançou uma cartilha para ajudar consumidores a identificar sinais de falsificação em bebidas. O material está disponível online e em locais de grande circulação. A repórter Alessandra Lago tem os detalhes. Alessandra, o que tem nessa cartilha, hein? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Flávia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, essa cartilha orienta o consumidor sobre o que observar na hora de comprar ou consumir bebida alcoólica. São sinais de atenção, de alerta, preços muito baixos, rótulos com erros e lacres rompidos ou mal vedados. Essa cartilha, como você disse, está disponível online no site do PROCON do Estado do Rio de Janeiro e também vai ser distribuída para todo o Estado, para os PROCONs municipais e em locais também de grande circulação de pessoas. Também está prevista a criação de uma agenda antipirataria de bebidas, que são ações coordenadas dos órgãos de defesa do consumidor, também com a colaboração do setor de bebidas. Flávia, aqui no estado ainda não há casos registrados, mas a Secretaria de Estado de Saúde emitiu um alerta aos 92 municípios fluminenses para redobrarem a atenção para possíveis casos de intoxicação por etanol. Ontem, aqui na capital fluminense, começou uma força-tarefa de fiscalização a estabelecimentos comerciais para verificar possíveis irregularidades.
cidades. 20 equipes da Vigilância Sanitária visitaram mais de 60 estabelecimentos comerciais. 3 foram interditados e bebidas foram apreendidas. Essas bebidas vão ser levadas para análise. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorões, falou sobre os cuidados que as pessoas devem ter, né, o que elas devem observar na hora de adquirir uma bebida alcoólica. Vamos ver. Estar atento à rotulagem, olhar nos rótulos se tem aqui a numeração do mapa, se bate com a numeração da nota fiscal da compra do produto, conferir se o número é o mesmo, se o lote é o mesmo e se de fato é o mesmo tipo de produto. E a gente também vai fazer análise laboratorial desse conteúdo. Última questão é: profissionais de saúde da rede pública e particular precisam informar imediatamente um caso de notificação por metanol, para que a gente faça a proteção de lotes comprometidos e também para que a gente disponibilize um antídoto para aquele paciente. Em Feira de Santana, na Bahia, um homem de 56 anos morreu após dar entrada numa unidade de pronto atendimento. As autoridades investigam se a causa foi intoxicação por metanol. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Marques, da TV Feira, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia e a Secretaria Municipal de Saúde, a suspeita é de que a morte tenha sido causada por intoxicação por metanol, substância considerada perigosa. Foram coletadas amostras biológicas do paciente e encaminhadas para análise em laboratório. O resultado deve ficar pronto em até 7 dias. Equipes da Vigilância do município e do estado estão acompanhando de perto esse caso em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. A Prefeitura de Feira e o governo da Bahia informaram ainda que estão atentos, garantindo transparência nas informações e prontos para adotar todas as medidas necessárias para proteger a saúde da população. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, e o ex-subsecretário, Gabriel Neves, foram condenados pela Justiça por fraudarem licitações públicas na época da pandemia de Covid-19. Edmar Santos e Gabriel Neves terão de pagar multa de R$11.700.000. Eles foram acusados de superfaturar valores na compra de medicamentos durante a pandemia. Além da multa, eles tiveram os direitos políticos suspensos por 8 anos e estão proibidos de assinar contratos com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais pelos próximos 5 anos. O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 13 trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão em Santo Antônio da Alegria, no interior de São Paulo. Entre os resgatados havia um adolescente de 15 anos. A ação aconteceu entre 22 de agosto e 6 de setembro com o apoio da Polícia Militar, Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho. A fiscalização começou com a abordagem de um ônibus que levava os trabalhadores para uma fazenda no interior de São Paulo. O motorista tentou dificultar a ação, mas os fiscais localizaram a fazenda. No local foram encontradas várias irregularidades, como falta de registro em carteira, ausência de equipamentos de proteção, instalações sanitárias precárias e água potável insuficiente. Os trabalhadores precisavam comprar com dinheiro próprio materiais básicos e moravam em alojamentos ruins alugados, com valor descontado diretamente do salário. O Ministério do Trabalho considerou que essas condições configuravam trabalho em regime análogo à escravidão. Foi emitido um termo de resgate determinando que o proprietário da fazenda registrasse os trabalhadores, pagasse as verbas rescisórias e o FGTS, custeasse as passagens de volta para sua cidade de origem e ressarcisse as despesas indevidas. A polícia de São Paulo suspeita que o advogado Luiz Fernando Pacheco tenha sido vítima de latrocínio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Luiz Fernando Pacheco ganhou notoriedade durante o julgamento da ação penal 470, conhecida como caso do Mensalão, concluído em 2014, quando foi um dos advogados de defesa de José Genuíno. Pacheco tinha atuação de destaque na advocacia,
sendo um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e conselheiro do Grupo Prerrogativas. Segundo o coordenador do grupo, Pacheco foi um exemplo para a advocacia. O Pacheco segue sendo uma figura muito inspiradora e vai viver seguramente no melhor de cada um de nós. E era um dos nossos membros mais ativos e mais queridos, extremamente generoso. E ele, assim como cada um dos integrantes do Prerrogativas, combateu com muita força, coerência e veemência os males do ativismo judicial, né? Defendeu as teses garantistas, enfim, deixou um rastro luminoso de exemplos edificantes, né? O presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, foi preso hoje no Rio de Janeiro em uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Também conhecido como Pepé, o Flávio da Mocidade, ele foi preso por envolvimento com a exploração de jogos de azar e pagamento de propina a policiais militares e civis. O bicheiro Rogério Andrade, que já estava preso, também foi alvo da ação e vai permanecer na prisão. Vinícius Drummond, da Imperatriz Leopoldinense e aliado da cúpula do Jogo do Bicho, foi alvo de mandados de busca e apreensão, também cumpridos nas sedes das duas escolas e em um aras no interior do estado. O Ministério Público determinou que Flávio fique preso em regime federal de segurança máxima. A flotilha Global Sama anunciou esta manhã que o último de seus barcos foi interceptado por Israel, encerrando a missão que buscava levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. A embarcação navegava desde ontem sob a expectativa de ser alvo da marinha israelense. O Ministério de Relações Exteriores de Israel anunciou as deportações dos primeiros ativistas, 4 cidadãos italianos, e afirmou que os demais estão em processo para serem deportados. Ainda segundo a pasta, todos estão bem e com boa saúde. Nos últimos 2 dias, Israel deteve mais de 400 ativistas a bordo das 41 embarcações que faziam parte da flotilha. Entre os detidos estão a sueca Greta Thunberg e o neto do líder anti-apartheid Nelson Mandela, Nkosi Sivelile. A operação provocou reação de diversos países. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expulsou do país a delegação diplomática de Israel. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, pediu a repatriação imediata de 6 mexicanos que estavam na flotilha. A Espanha, que tinha cerca de 65 cidadãos a bordo, convocou a encarregada de negócios de Israel em Madrid e abriu investigação sobre possíveis crimes contra a humanidade. Já a Turquia chamou a operação de ato de terrorismo após a prisão de 24 turcos. Protestos também foram registrados após a interceptação da flotilha. Manifestantes foram às ruas em cidades como Atenas, Berlim, Bruxelas, Buenos Aires e Roma. Somente na capital italiana, os atos reuniram mais de 10 mil pessoas, segundo a imprensa local. 24 horas depois de serem capturados por Israel, integrantes da flotilha que tentava levar ajuda humanitária para Gaza seguem incomunicáveis, sem poder receber suporte diplomático. A gente fala agora com a Kelly Oliveira, que tem mais informações ao vivo de Brasília. Oi, Kelly, boa tarde. Boa tarde, Flávia, e a todos que nos acompanham. Foram 2 tentativas de contato pelos diplomatas brasileiros, segundo a coordenadora da delegação brasileira na flotilha, a esposa do ativista Tiago Ávila, Lara Souza. O motivo apresentado por Israel para proibir o acesso foi um feriado. Segundo a embaixada do Brasil no país, será possível entrar em contato com os brasileiros a partir de hoje. E o Itamaraty divulgou uma segunda nota para condenar o que chamou de interceptação ilegal e a detenção arbitrária em águas internacionais. O número atualizado pelo Ministério é que estão no grupo 15 brasileiros, incluindo a deputada federal Luiziane Lins, do PT. O Itamaraty defende que operações de caráter estritamente humanitário devem ser autorizadas e facilitadas por todas as partes, não podendo ser arbitrariamente dificultadas ou consideradas ilegais. E acrescentou: o Brasil chama a comunidade internacional a exigir de Israel o fim do bloqueio a Gaza,
por grave violação ao direito internacional humanitário. Flávia. Obrigada, Kelly. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ironizou acusações sobre o suposto envio de drones para países da Europa e ameaçou com uma escalada perigosa caso os Estados Unidos enviem mísseis de longo alcance para a Ucrânia. As declarações foram feitas em um fórum em Sochi, na Rússia. Putin ironizou as acusações de que drones russos teriam invadido o espaço aéreo da OTAN. E, num tom de ironia, afirmou: "Não vou mais mandar drones para a Dinamarca, prometo." O líder russo, no entanto, reconheceu que está lutando com quase toda a OTAN. Autoridades russas já vinham afirmando que o país está em um conflito direto contra o Ocidente. Ainda no discurso, Putin aproveitou para rebater a declaração do presidente Donald Trump, que na semana passada chamou a Rússia de tigre de papel e afirmou que uma potência militar de verdade já teria vencido a guerra contra a Ucrânia. "Estamos lutando contra toda a OTAN e estamos avançando. Se nos chamam de tigre de papel, então o que é a OTAN?" questionou o presidente russo. E, num tom mais sério, alertou que o envio de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos à Ucrânia levaria à escalada no conflito e a uma nova fase nas relações entre Estados Unidos e Rússia. Na quarta-feira, o The Wall Street Journal informou que os Estados Unidos vão auxiliar a Ucrânia com informações de inteligência para um ataque de mísseis contra a Rússia. Ainda segundo o jornal, o governo americano teria pedido para que os países da OTAN façam o mesmo. O aeroporto de Munique, na Alemanha, suspendeu as atividades após drones terem sido avistados no espaço aéreo durante a madrugada. O aeroporto ficou fechado durante 2 horas e meia, na véspera de um feriado nacional na Alemanha. Cerca de 3.000 passageiros foram afetados pela paralisação. A polícia local e nacional alemã estão investigando o caso. A Alemanha não é o primeiro país europeu a ter voos suspensos por presenças de drones. Nas últimas semanas, supostas invasões do espaço aéreo da OTAN pela Rússia elevaram a tensão no continente. No início de setembro, a Polônia anunciou ter abatido drones russos que cruzaram a fronteira com a Ucrânia. Em seguida, a Romênia informou ter enviado caças para a região da fronteira com a Ucrânia, após drones russos também invadirem seu território. Dias depois, foi a vez da Estônia acusar a Rússia de violar seu espaço aéreo com 3 jatos de combate. E na semana passada, voos foram suspensos por quase 4 horas no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, após drones terem sido avistados na região. Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que apoiaria a derrubada de aeronaves militares russas que invadissem o espaço aéreo de países da OTAN. Ainda segundo ele, o país poderia ajudar nas ações, dependendo das circunstâncias. O Senado dos Estados Unidos voltará hoje a votar o projeto orçamentário para tentar tirar o país do shutdown, que é a paralisação de diversas atividades do governo. Serão votadas 2 propostas orçamentárias, a do governo Trump e a outra, elaborada pela oposição, o Partido Democrata. Ambas já foram vetadas e rejeitadas no início da semana. E a expectativa dos congressistas é que o mesmo ocorra hoje. Os democratas exigem que o projeto para o orçamento inclua verbas para programas de saúde. Já Trump e os aliados republicanos querem discutir o tema apenas mais para frente. Com o impasse, o governo teve de paralisar diversas atividades porque o orçamento que deveria entrar em vigor em 1º de outubro não foi aprovado. Em retaliação, Trump afirmou ontem que pretende eliminar do governo agências federais que ele afirma serem aparelhadas pelo Partido Democrata, além de demitir mais funcionários federais. Em uma nova investida contra as universidades, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que as instituições assinem uma espécie de acordo ideológico para garantir recursos federais. Segundo um memorando encaminhado pelo governo a 9 universidades de elite, para obter acesso preferencial a recursos federais, as instituições teriam que assinar um acordo que abrange desde matrículas de estudantes estrangeiros até valores ideológicos de alunos e funcionários.
O documento exige, entre outros pontos, que as instituições limitem as matrículas internacionais a 15%, proíbam o uso de critérios de raça ou sexo em contratações e admissões, além de usar definições de gênero baseados na biologia. O memorando também pede a transformação ou abolição de unidades institucionais que intencionalmente punem, menosprezam e até mesmo incitam a violência contra ideias conservadoras. Desde que assumiu o governo, Trump tenta controlar faculdades e universidades em uma série de questões, como protestos pró-palestinos contra a guerra de Israel em Gaza, políticas para pessoas transgênero, iniciativas climáticas e programas de diversidade, equidade e inclusão. Mas as ameaças de cortes no financiamento federal para instituições como a Universidade Harvard e a Universidade da Califórnia encontram obstáculos legais. Críticos da medida levantam preocupações sobre a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica, afirmando que as ações visam alinhar as universidades à agenda política de Trump. O presidente, por sua vez, argumenta que as universidades abrigam valores anti-americanos e anticonservadores. A primeira etapa do segundo concurso nacional unificado acontece no domingo, em mais de 200 cidades brasileiras. O chamado Enem dos concursos deste ano tem 760 mil inscritos, que concorrem a mais de 3.600 vagas em órgãos da administração pública federal. O repórter Glauco de Queiroz está em Brasília e traz para a gente mais informações sobre o CNU. Oi, Glauco, boa tarde. Olá, Flávia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, neste domingo, primeiro dia de provas, os candidatos a vagas de nível superior terão pela frente 90 questões de múltipla escolha e os de nível intermediário, 68 questões. Os habilitados nessa fase serão convocados para as provas discursivas, marcadas para o dia 7 de dezembro. E para quem vai fazer a prova, é sempre importante ficar atento aos horários. Os portões nos locais de prova serão fechados ao 12h30 e a prova vai começar a 1h da tarde. Também é importante anotar ou checar o endereço do local de prova, o número da sala e também não esquecer o documento oficial com foto e nem a caneta esferográfica de tinta preta ou azul feita de material transparente. E muito tem se falado desde ontem, Flávia, sobre uma operação da Polícia Federal que revelou um grupo criminoso especializado em fraudar concursos públicos. Inclusive, o grupo teria atuado contra o CNU no ano passado. O Ministério de Gestão e Inovação tranquilizou os participantes, informou que para essa edição deste ano, a fiscalização foi reforçada, como a identificação das provas, página a página, com códigos de barra específicos para cada candidato, a instalação de detectores de metal nas salas e até mesmo nos banheiros, nos locais de prova. Além disso, o tipo de prova só será revelado aí quando todos os gabaritos forem divulgados. Flávia. Obrigada, Glauco, e boa sorte para os candidatos. Um estudo conduzido por diversas instituições de pesquisa do Brasil e do exterior comprovou que são profundos os impactos do clima sobre a saúde das crianças brasileiras. O risco de morte de recém-nascidos é maior por causa do frio. Já o calor aumenta a probabilidade de morte entre crianças de 1 a 4 anos. A pesquisa foi realizada durante 20 anos e cruzou dados de mais de 1 milhão de mortes de crianças de todos os municípios brasileiros. Os bebês em período neonatal entre 7 a 27 dias têm o risco de morte pelo frio aumentado em 364% em comparação às condições normais. O impacto do calor aumenta à medida que a criança cresce, sendo 85% maior entre 1 e 4 anos de idade. O risco de mortalidade de menores até 5 anos chegou a ser 95% maior no frio extremo e 29% maior no calor extremo. A comparação foi feita com dias de temperatura amena entre 14 e 21 graus Celsius. O estudo também concluiu que o risco apresenta variações entre as regiões. No sul, o risco de morte de crianças pelo frio atingiu maior aumento, 117%. Já a mortalidade relacionada ao calor foi maior no Nordeste, 102%.
As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste permanecem com taxas elevadas de mortes de crianças, também por conta da maior vulnerabilidade socioeconômica e o acesso à infraestrutura básica, como saneamento e moradia adequada. Para o coordenador da pesquisa, professor Ismael Silveira, da Universidade Federal da Bahia, as conclusões demonstram que a mortalidade infantil é altamente sensível a fatores ambientais e pode ser um importante indicador das vulnerabilidades climáticas do país. Ele acrescenta que investir em monitoramento climático e epidemiológico é fundamental para proteger a saúde das próximas gerações. Termina hoje, aqui no estado do Rio, a visita de avaliação da comissão da entidade responsável pela organização dos Jogos Pan-Americanos. Nos últimos 3 dias, a comitiva esteve nas principais instalações das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, que fizeram uma candidatura conjunta. Elas concorrem para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. O grupo foi acompanhado dos prefeitos das 2 cidades, além de representantes do Comitê Olímpico do Brasil. Eles percorreram as 5 zonas onde acontecerão as competições. A escolha da cidade-sede acontece por meio de uma eleição e o resultado será divulgado no dia 10 de outubro. Rio e Niterói disputam com uma única concorrente, Assunção, no Paraguai. Estamos torcendo aqui para que nosso país seja escolhido. 3 jogos fecharam a 20ª rodada do Brasileirão. Vamos conferir os gols. No Maracanã, o Flamengo ficou no 0-0 com o Cruzeiro. Com o resultado, o rubro-negro manteve a liderança isolada com 55 pontos. Já o time mineiro está em terceiro, 4 pontos atrás. Jogando fora de casa, o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0, gols de Tapia e Luciano. O tricolor paulista está em sétimo com 38 pontos. A equipe cearense está na vice-lanterna com apenas 21 pontos. O Vitória recebeu o Ceará e ganhou por 1-0, gol de Zé Marcos. Apesar do resultado, o time baiano permanece na zona de rebaixamento com 21 pontos. Já o Vozão está no meio da tabela em 11º com 31 pontos. Quem está aqui comigo para falar sobre o Campeonato Brasileiro é a Brenda Balbi. Boa tarde, Brenda. Esse empate de ontem, ele deu uma bagunçada ali, né, entre os 4 primeiros. Conta pra gente. Oi, Flávia, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha, esse empate deixou muito torcedor frustrado, tá? Torcedores do Flamengo, porque o Mengão não conseguiu ali destoar ainda mais na primeira colocação, mas deu otimismo ali, né, para o torcedor do Cruzeiro, que consegue diminuir ali os seus pontos para o líder da competição, agora ficando ali 4 pontinhos. Mas a grande questão é que o Palmeiras, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, venceu. Então ele aproximou ainda mais ali do Flamengo, agora tem 52 pontos, apenas 3 pontos de diferença para o líder Flamengo. Então a gente já sabia que seriam os times que estão brigando ali, né, pelo título da competição. Mas agora fica tudo mais acirrado, né? O Flamengo, por um momento na competição, conseguiu ter uma gordurinha, né? E viu agora essa gordurinha se acabar, né, Flávio? Isso porque tem, como eu já falei, 3 pontos apenas de diferença para o segundo colocado. Ou seja, um joguinho que o Palmeiras vencer e o Flamengo perder ou empatar pode mudar ali o líder. E na parte de baixo da tabela, a luta para fugir do rebaixamento é acirrada também, não é? É verdade. Olha, o Vitória tá ali como o primeiro time na zona de rebaixamento, mas a galera que vem acima dele tá com pontinhos muito poucos ali de diferença, né? O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Santos, então o Santos precisa ficar de olho também, tá com 28 pontos ali no campeonato. É uma média de ponto muito baixa, mas a disputa ali embaixo também, tirando o último colocado e o penúltimo, as 2 vagas elas vão ficar ali realmente variando para ver quem nesse ano acaba degolado. Rapidamente, o que você destaca aí, rodada do final de semana? Acho que a vitória do Palmeiras, uma vitória super importante que coloca o Palmeiras, não que não estivesse, né, mas coloca de vez aí o Palmeiras nessa briga por título com o Flamengo e Cruzeiro. Perfeito, Brenda, obrigada. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu desejo um excelente final de semana para você e até a próxima.